bien, ¿qué tal están? Bienvenidos a una clase más de español y hoy vamos a hablar, ¿sabes sobre qué? Sobre la formalidad en español, sobre el uso de la formalidad en español, que es un tema súper importante, sobre todo cuando se trata de trabajo, cuando se trata de vivir en un país que habla español y obviamente si tú de verdad quieres aprender a hablar español correctamente en cualquier situación. ¿Ok? Vamos entonces. Pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a Natália, professora de espanhol, e hoje eu vim aqui deixar algumas coisinhas claras para vocês de um tema que é tão importante que, como eu já disse, é o uso da formalidade no espanhol. A gente sabe que no Brasil a gente geralmente tem relações muito informais, digamos assim, né? Não é um problema você chamar a outra pessoa de você e não ficar chamando de senhor, de senhora, né? Até porque a gente tem o costume de conjugar a segunda pessoa, que seria o nosso tu, na terceira pessoa, né? A gente sempre usa você, a terceira pessoa, para falar informalmente com outras pessoas. E no espanhol é diferente, no espanhol tem toda uma regra, né? Assim como outras línguas latinas, como o italiano e o francês também, tá? E até mesmo o próprio português de Portugal, que é diferente do nosso. Então, é muito importante prestar atenção nisso. A gente sabe que os pronomes sujeitos no espanhol é o yo, tu, ou vos, né? Na Argentina, no Uruguai, ele, ella e usted, né? O tu ou vos, né, que eu já expliquei aqui em algum vídeo que eu vou deixar aqui embaixo linkado para vocês sobre o vídeo sobre pronomes sujeitos. Enfim, o tu e o vos, eles são usados para falar informalmente com as pessoas, né? Se você já conhece, se você já tem certa intimidade, se você trabalha com aquela pessoa e tem uma certa proximidade com ela. Caso contrário, a gente usa usted, que está na terceira pessoa do singular, ok? Você disse usted. E obviamente que se a gente usa usted, que está na terceira pessoa do singular, todos os verbos, pronomes, adjetivos possessivos, né, que a gente usa, pronome átono, tem que ser colocados também na terceira pessoa do singular para ter concordância, né? Então, não somente o verbo. Então, por exemplo, você não pode falar Usted, estás bien? Como está tu madre? Não pode, não tem como fazer isso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Porque se você está usando usted, você tem que falar Usted, está bien? Como está sua madre? Você tem que usar também o possessivo referente à terceira pessoa do singular, ok? Então, algumas coisinhas que vocês têm que estar atentos quando eu estou falando de formalidade para manter um lenguaje formal. Atenção à gramática, utilização de vocabulário rico e variado, e isso, chicos, aprendemos com o tempo. A gente aprende com leitura, a gente aprende escutando, a gente aprende estudando, a gente aprende anotando, não é de um dia para o outro, né? Ou como a gente pode falar em espanhol, não é de la noche a la mañana, vale? E uso de usted. Outra coisinha que é muito importante vocês saberem é os usos dos pronomes de tratamento, né? A gente tem senhor, senhora e senhorita, e a gente usa senhor, senhora e senhorita em geral com o apelido da persona, né? Ou seja, com sobrenome. Por exemplo, senhor Juárez, como está? Bienvenido, ok? Senhor Juárez, suponhando que o apelido dele, né? O sobrenome dele é Juárez. Senhora Lopes, bem-vinda, como estás? Sim? Então, muita atenção nisso. E a gente tem o dom e o donha, mais o nome, né? Pouca gente sabe disso. Você também pode usar de forma formal don e donha, só que ao invés de usar com el apelido, com o sobrenome, você usa com o nome. Don Enrique, bem-vindo a minha casa.
Don Enrique, Dona Natália, bem-vinda a minha casa, ok? Ou então, Senhora Cherry, que é o meu nome, Natália Cherry, ok? Então, muita atenção. E os pronomes de tratamento sempre vão com letras minúsculas, ok? Não, letras minúsculas, tá? Então, comece a fazer uso. Não são todos os países que usam muito dom e dona, não são muitas regiões, mas é uma das formas corretas, gramaticalmente correta. Por exemplo, em Barcelona, na Espanha, você não vai escutar muito dom e dona mais o nome, você vai escutar muito isso em Madrid, tá? Em Sevilha você escuta. No México você escuta dona e dona, você escuta também senhor, senhora e senhorita, de forma geral, com el apellido da pessoa, ok? E, portanto, atenção também a los pronombres, a los possessivos, a conjugação de verbos. Isso é muito importante, chicos. Vocês não podem errar isso, principalmente em provas de proficiência. Mas, professora, beleza, se eu me confundir, isso é uma ofensa, né? Sei lá, precisei de falar com alguém no meio da rua e acabei falando tu. Não, gente, porque geralmente a pessoa vai perceber que você é um turista, né, que você não está acostumado, não é dali. Mas se você precisa do espanhol, né, para uma entrevista de trabalho, se você precisa do espanhol para apresentação de uma tese numa banca de mestrado, doutorado, sim, você precisa de manter a formalidade, obviamente, se você quiser fazer boa figura, tá bom? Não é que vão te condenar e jogar pedras, não é isso, não. Mas você precisa de ter atenção, e quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende sobre isso. A formalidade no espanhol é extremamente importante, tá? É extremamente importante ter uma distância quando você não conhece a pessoa, é educado, mas é uma coisa que também exige treino, exige atenção na hora que a gente está falando, mas se você estudar, com certeza você vai aprender. Ok? Então, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Não deixe de dar o seu like, curtir, compartilhar esse vídeo com quem você sabe que gosta de estudar espanhol. E me vê lá no Instagram também, que sempre tem dicas novas e legais pra gente. E a gente se vê no